Olá pessoal, bem-vindos ao canal Estrelitzia Botânica. Eu sou a Gabi Almeida e nesse segundo vídeo dessa série nós vamos falar Olá pessoal, bem-vindos ao canal Estrelitzia Botânica. Eu sou a Gabi Almeida e nessa série de vídeos nós estamos falando sobre 3 fatores muito importantes para a planta, que é a luz, água e substrato. Nós já falamos sobre a luz, eu vou deixar um card aqui em cima e aí você vai lá, volta e dá uma olhadinha nesse vídeo. Mas nesse vídeo nós vamos falar sobre a rega, a água, né, que é extremamente importante e fundamental para as nossas plantas. A rega vai depender também muito do tipo de planta que você tem, né? Se for uma planta que gosta mais de um solo seco e arenoso, como as famosas suculentas, como os cactos, você vai deixar mais espaçada essa rega. Porém, um erro muito comum é molhar muito pouquinho todos os dias, né? Eu molho um pouquinho hoje, aí amanhã eu molho mais um pouquinho. Eu nunca molho o suficiente e esse substrato acaba sempre ficando meio úmido ali na superfície, o que acaba apodrecendo as suculentas. Então o ideal, por exemplo, no caso das plantas suculentas, dos cactos, que gostam desse substrato mais arenoso, que a água passa muito rápido, né? A água não retém ali. O ideal é você pega esse vaso, coloca ele embaixo da torneira mesmo, né, naquele filetinho, só cuidado para não molhar muito as folhas, porque aí apodrece realmente com muita facilidade. Você vê um espaço ali no substrato, deixa aquele filetinho caindo. Quando começar a água a vazar no furo de drenagem, você deixa mais um pouquinho para garantir e aí tá bom. E aí espera aquela água escorrer, né, deixa ali na pia. E depois você volta ela para o lugar. E no caso das suculentas, essa rega então vai ser mais espaçada. Você vai demorar mais tempo para regar. 1 semana, 2 semanas, aí vai depender muito da sua região, da temperatura, do tipo de vaso, do tamanho, se bate muito sol, se bate menos. Isso depende muito. Mas você tem que sempre estar sentindo ali o substrato. Por isso é muito importante você botar o dedo mesmo no substrato, né? Você abre, deixa eu pegar aqui, por exemplo, você abre aqui, põe o dedo, se ele sair limpo, né? Aqui esse vaso está bem seco, né? Tá praticamente limpíssimo o meu dedo. É sinal de que tá bem seco, né, o substrato, e você pode regar de novo. Agora, se ele sai sujo, é porque o substrato ainda está úmido e você não precisa regar. No caso das suculentas, esse substrato precisa ficar bem seco, né? Deixa ele secar bastante até você regar de novo. Já outros tipos de plantas que gostam mais, por exemplo, os antúrios, né, os filodendros, gostam de um substrato mais rico em matéria orgânica e gosta de manter ali um substrato mais úmido. Você não vai esperar tanto esse substrato secar para regar de novo. Por isso que também é sempre importante a gente ver a origem da planta, né? Dá uma pesquisada, né? As suculentas são originárias, né, na grande maioria de regiões áridas e semiáridas, né? Desérticas, semidesérticas. Então, elas são acostumadas já a ficar grandes períodos sem chuva, né? Grandes períodos do ano sem chuva. Mas também quando chove bastante de uma vez. E aí elas conseguem, então, fazer essa reserva de água, né, nas suas folhas, ou no caule, ou na raiz, para aguentar esses longos períodos que ela vai enfrentar aí de aridez. Então sempre você dá essa pesquisada, né? Faz essa pesquisada lá, bota no Google, pergunta lá ao rapaz da floricultura, do Garden Center, dá uma pesquisada primeiro para você saber a origem, de onde que vem, do tipo de solo
porque não tem uma receita, né? Uma receita de bolo certinha, né? Às vezes a gente recebe isso, né, do Garden Center, a gente compra, molha 3 vezes na semana. Mas depende muito, né? Se for, por exemplo, uma estação fria, você vai poder espaçar mais essa rega, né? Porque o solo não vai secar com tanta facilidade. Mas se for um verão do Rio de Janeiro, 40 graus, você vai molhar com muito mais frequência. O tipo do vaso também vai interferir muito na rega, né? Vasos de barro, eles chupam mais a água, né? Então esse substrato vai secar muito mais rápido, você vai ter que molhar mais vezes. Os vasos de plástico, né, vão reter um pouco mais essa água e você vai poder espaçar um pouco mais. Então isso varia muito, né? Ela está no ambiente externo, no ambiente externo bate mais vento, então a água seca mais rápido. Ambiente interno, a planta demora mais para secar e aí você vai ter que ter essa atenção maior para ela não ficar com o substrato tão encharcado, enfim. Então, vale sempre a regra da observação, de ver, tocar, bota o dedo, às vezes até bota um palitinho, né? Que aí você consegue ver também as camadas mais profundas, porque às vezes está seco superficialmente, mas lá no fundo ainda pode estar um pouco molhado. Se o substrato, por exemplo, aqui está um pouco úmido, você sabe que lá no fundo vai estar mais ainda, né? Por causa da gravidade, a água lá né? Tem mais água no fundo do que em cima. Então, para as suculentas você sabe, tem certeza que você vai ter que esperar esse substrato ficar bem seco para você poder regar de novo, tá? E já outras plantas, você sabe também que tem plantas que gostam de um substrato mais úmido e aí você vai ter que ficar mantendo esse substrato mais úmido, mais cuidado para não encharcar e aí acabar apodrecendo as raízes das suas plantas. Então, esse foi o segundo vídeo dessa série que a gente está fazendo. Já falamos então sobre luz, nesse vídeo falamos sobre rega e no próximo então a gente vai falar sobre os tipos de substratos para cada planta. Não esqueça de curtir, de comentar esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para a gente sempre te avisar, no caso o YouTube te avisar quando tem vídeo no canal, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!